Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Pavão e hoje eu tirei esse aqui só para ilustrar aqui. Nós vamos ter uma live, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento aqui, né? Possivelmente você já tenha ouvido falar desse movimento, que é o ritmo, né? É o ritmo que mantém o pêndulo, né, fazendo a compensação. Vai e vem, vai e vem. E é um assunto que tem muito a ver com a lei do ritmo, né, que é um dos princípios aí, que é o quinto princípio do Kybalion, que é este livro aqui, que eu recomendo para todos, tá? E já vou falando que essa live que ela vai ficar gravada no Instagram e depois também eu vou subir ela para o YouTube. Então, vai ser sobre a lei do princípio, né? O princípio, a lei do princípio, o princípio do ritmo, né? Que é a quinta lei do Kybalion, que nós vamos falar também, né? Sobre os ciclos, movimento, fluxo, refluxo, comportamento, estações, fases, proporção, né? Que é igual, tanto para um quanto para outro, zona de conforto, né? E também, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o sistema de hoje, que nós estamos aí percebendo algo que tem tudo a ver com a lei do ritmo, né? E o pêndulo, como eu disse, o pêndulo vai e volta. E o que estiver no caminho do pêndulo, o pêndulo arrasta tudo que tiver, esteja, não importa se é, como diz o outro, se é um ninja, se é o super-homem ou se não é, o pêndulo ele faz e se arrasta também. Então, boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos tomar um chazinho de canela com gengibre, né? Minha nave espacial já está aqui. Se você estiver me ouvindo, se você estiver me ouvindo, me vendo, você pode dar um ok. E nós vamos hoje conversar sobre isso, então. Primeiramente, aquela pergunta poderosa de sempre, né? Que é: você está na zona de conforto? Você está confortável? Será que você está seguindo o fluxo? Ou será que isso é um padrão do ser humano? Tudo certo, tudo show, tudo incrível, tudo maravilhoso. Thank you very much. Muito obrigado. Então vamos lá. Então, essa pergunta, que o ser humano ele tem uma tendência, né? O ser humano tem uma tendência à zona de conforto, ele tem uma tendência à segurança e à estabilidade. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, o ser humano ele tem essa tendência da segurança, estabilidade, zona de conforto. Nós temos essa tendência porque nós queremos, quanto menos energia nós gastarmos, melhor o cérebro entende que é para o nosso corpo. Só que não é muito bem assim que funciona. Quando nós estamos nessa fase de zona de conforto, seja por bem ou por mal, existe esse princípio que é a lei do ritmo, que faz isso aqui, certo? Isso aqui é o pêndulo, e o pêndulo ele está em constante movimento, em constante vibração. Por onde ele passa, assim como as marés, né? As ondas, tem seu movimento. Então tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Só uma palhinha sobre este livro aqui, que ele é fenomenal, o livro original, né, que é Os Três Iniciados. Ele é muito, muito bom mesmo, né, que são as 7 leis herméticas. E quando nós falamos
que desse movimento do ser humano, de que ele tem a tendência à segurança, ele tem a tendência à estabilidade, ele também tem a tendência ao sofrimento, né? Ele tende a sofrer, né? Se ele não sofrer, ele não faz experiências das suas emoções também. Então é muito interessante, é meio controverso tudo isso, que o ser humano quer segurança, quer estabilidade, mas quando ele está nessa zona de segurança e estabilidade, ele está na zona de conforto. E a zona de conforto significa dor, não significa conforto, significa dor. Porque ele vai ter que obedecer ao movimento, que o movimento é a compensação. Se ele estiver na zona de conforto, ele vai ter que seguir um fluxo, um movimento, aonde vai acontecer alguma coisa no passar do pêndulo, né? A pessoa está aqui, ela está num extremo, certo? Ela está num extremo. Por que eu estou falando isso? Eu procurei estudar várias pessoas que falam sobre a lei do ritmo, que falam sobre o pêndulo, o tempo, enfim, e algumas coisas eu concordava, outras coisas não concordava, então eu resolvi trazer a minha forma de enxergar essas possibilidades de entendimento. E a minha forma de entendimento é uma dessas possibilidades. Tudo são possibilidades. Então, o camarada está lá, boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Ele está lá na zona de conforto e o pêndulo faz isso daqui. Por quê? Porque ao ritmo ele tem uma compensação. Estava parado, o pêndulo trouxe ele para cá. E aqui, quando o pêndulo passou, levou ele para uma certa ocasião desfavorável à zona de conforto. E aconteceu o quê? Gerou dor, porque agora ele teve que se movimentar junto com o pêndulo, porque o pêndulo seguia um ritmo que é a compensação. Se você está parado, o ritmo vai compensar com alguma coisa para você se movimentar, certo? Então, de uma forma bem simples, para as pessoas entenderem, para quem não consegue entender o livro, enfim, né, se você está parado, vai gerar alguma coisa para que você entre em movimento. É bem interessante trazer também a história da formiga e da cigarra, né? Que a formiga, no inverno, ela trabalha, ela acumula, quer dizer, no verão ela acumula, e no verão ela dá aquela descansada, porque é a compensação do que ela fez no inverno. E a cigarra, né? A formiga e a cigarra faz o quê? A cigarra está lá, na zona segura, na zona de conforto, enfim, só que bateu o inverno, né? Gerou dor para a cigarra, ela teve que sair da zona de conforto porque ela não acompanhou o movimento, não acompanhou o ritmo natural das coisas. Então, nada é certo, né? E nada é estável nesse mundo, porque existe o sobe e desce, e nós vamos passar por essas oscilações em todos os momentos do nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Essa tendência do ser humano a ter segurança e ter estabilidade é meio que romantizado isso para o ser humano. Porque o ser humano, ele trabalha para quê? Para ganhar dinheiro, para ter uma vida estável. Não é assim que as pessoas falam? Não, eu vou trabalhar, vou me organizar minha vida, enfim, para lá na frente eu conseguir descansar, que é o quê? Na mente da pessoa, isso é uma compensação. É uma compensação de tudo que ela fez, como se fosse a formiga trabalhando no inverno para descansar lá no verão, para haver essa compensação. Só que nada é certo. Quando o ser humano pensa em parar, na verdade, ele está propenso a seguir um novo movimento em sua vida. Um novo ciclo na sua vida. Então, os ciclos, movimento, fluxo e refluxo. Cada passo que nós damos, cada movimento que nós fazemos, o universo, ele vai gerar uma compensação para tudo isso que nós estamos fazendo. Então, se nós estamos fazendo uma coisa positiva, por exemplo, que nós estamos em movimento, estamos fazendo uma coisa positiva, vai haver uma compensação para esse algo positivo também, porque o positivo e o negativo,
eles se complementam e o ritmo é a compensação. Então, compensar o negativo e compensar o positivo, o universo não entende como positivo e negativo. O universo entende que aconteceu alguma coisa e ele precisa que é dessa compensação para essa outra coisa que precisa acontecer, para que algo seja criado da forma natural, né? Nem forçadamente, né? E nem numa velocidade assim que nós acreditamos que vai acontecer. O universo tem seu próprio ritmo. As batidas do nosso coração têm seu próprio ritmo, não tem? Que é 432 Hz, que dizem que a Terra é 432 Hz, pulsa em 432 Hz, e também a ressonância Schumann, né, que também é 430, pulsa em 432 Hz, mas a frequência dela é 7,83 Hz, se eu não me engano. Não estou enganado, acho que é isso mesmo. Mas enfim, então essa tendência, né, do ser humano com a segurança, ela vem basicamente do ego, né? Da estabilidade. O ego, ele gosta da estabilidade, ele gosta de se sentir seguro. Quando o ego sai da sua segurança, o ego é a consciência não trabalhada, certo? É a consciência num baixo nível de vibração. Então, quando nós entendemos como ego alguma coisa egóica, é algo não trabalhado. Não é que seja ruim, não é que seja negativo, porque é a forma de compreensão de cada um. Então o ego, ele muitas vezes ele pode nos proteger também, se nós estivermos conscientes. Por exemplo, vai acontecer alguma coisa, eu sempre sou bonzinho, vai acontecer alguma coisa e eu vou precisar trabalhar isso para que o meu bonzinho não seja pisoteado por alguém que, entende? Tem segundas intenções. Meu ego vai me proteger nessa situação, nessa ocasião. Só que se ele estiver demasiadamente descontrolado, o que vai acontecer? Eu vou gerar um movimento e vou arranjar ali uma briga ou alguma coisa. Então o ego é a consciência não trabalhada. Certo? Como é que eu vou dizer assim? É o que a gente vê hoje, né? Eu falei na introdução que a gente... Introdução não, no meme que eu postei, que a gente ia ver sobre o sistema também. O sistema Terra e também o sistema do GO, né, que trabalha dessa forma. E eles entendem muito bem essa questão do pêndulo e a questão do ritmo das coisas. Por exemplo, vou trazer aqui para vocês algo que eu vi hoje, muito interessante. O Zuckerberg, né, indo de encontro com um outro tipo de agenda. Antes ele estava seguindo uma agenda. Agora o movimento dele é ir de encontro com outro tipo de agenda. Vocês acham que essas pessoas não entendem a lei do ritmo? Como é que funciona o pêndulo? Vocês acham que essas pessoas elas só seguem uma agenda? Não, elas conhecem as leis universais e elas trabalham. Tudo bem que o que elas fazem muitas vezes enfim, afeta negativamente as pessoas. Mas a gente entendendo a lei do ritmo, como é que o pêndulo funciona, a gente também vai entender os processos do sistema. Nós estamos vendo agora uma transição, certo, de agenda, que está uma incógnita, que a gente não sabe realmente se vai rolar aquela romantizada que o pessoal dá na prosperidade, na segurança. Olha o ser humano voltando para sua tendência de segurança e estabilidade. Então, quando o ser humano começa a pensar, romantizar a segurança e a estabilidade, ele entra numa zona muito perigosa. E é o que está acontecendo hoje no sistema. Nós temos aí a agenda que vai até 2030, né? Temos aí a agenda 2030, que foi... Algumas coisas da agenda foi antecipada para 2025.
né, que são movimentos que o sistema faz, movimentos geopolíticos, na verdade, que o sistema faz, né? E nós estamos basicamente nesse sistema, à mercê desse sistema. Mas agora nós podemos estar dentro desse sistema, mas ao mesmo tempo nós podemos pensar fora do sistema, criar um movimento fora do sistema. Então, sem romantizar. Então, nós sabemos que se existe uma compensação, o que aconteceu nos últimos 4 anos, certo? E o pêndulo está voltando e vai haver uma compensação, olha o que eu estou colocando aqui nas entrelinhas, tá? E isso é uma lei universal, não sou eu que estou falando. Que existe essa compensação. Se nós olharmos os últimos 4 anos de governos, enfim, do sistema geopolítico, nós podemos ter uma base muito consciente, sem romantização, do que serão os próximos anos, certo? Porque o pêndulo está voltando, está trazendo uma compensação. Ela é positiva, é negativa, é neutra, enfim, não sei. Cada um vai ter que fazer sua avaliação daquilo que vai lhe ajudar e daquilo que não vai lhe ajudar para atingir seus objetivos, enfim, e o seu processo de evolução consciencial também, certo? Evolução consciencial é a oportunidade que nós temos de desenvolver nós mesmos para que a gente consiga enxergar melhor o que acontece no mundo, certo? A evolução espiritual é muito diferente disso, tá? Evolução espiritual é muito diferente disso. Evolução espiritual é como um todo. Estou falando de evolução consciencial. Se você tem consciência, conhecimento, informação e conhecimento suficiente para conseguir entender esse quebra-cabeça geopolítico que veio acontecendo. E o que isso tem a ver com a transformação do ser humano? Aí, o sistema traz muito, ele obedece muito à questão astronômica ou astrológica, digamos assim, que são as eras, né? Cada era existe um ciclo de transformação. Se existe um ciclo de transformação, ninguém pode ir contra esse ciclo natural. Ou você potencializa, presta atenção, ou você potencializa e faz parte do ciclo, ou você se neutraliza com esse ciclo, conhecimento, enfim, mais algumas coisas, precauções, ou você tenta se eximir desse ciclo. Se eximir é sofrer, ou seja, ficar olhando e sofrendo na zona de conforto, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que existe um ciclo que se iniciou, esse ciclo, ele vai trazer, já veio, né? Já trouxe algumas coisas não legais para nós, mas que também, olhando de um outro lado, teve uma grande evolução consciencial de uma parte da humanidade, nem tanto de outra parte da humanidade. São aquelas pessoas que buscaram por segurança e... O que mais que eu falei? Segurança e... Me fugiu a palavra. Estabilidade. Então, quando pessoas se submeteram a certas coisas que o sistema impôs, ela estava buscando o quê? Segurança e estabilidade. Pessoas que não se submeteram a isso, elas estavam dispostas ao quê? A uma transformação, digamos assim. Elas estavam dispostas a um movimento contrário a esse movimento que foi impulsionado. Ou seja, aconteceu um movimento, vindo o movimento do pêndulo, foi impulsionado esse movimento, certo? Com coisas artificiais. E aí, muitos se submeteram a isso, buscando a segurança e a estabilidade. Mas por que se submeteram a isso com a segurança e a estabilidade? Aí cada um faz sua reflexão, não sou eu que vou dizer. Mas, por outro lado, teve uma galera que ela seguiu o ritmo.
o ritmo da compensação. Se por um lado uma galera se submeteu, por outro lado houve outra galera que não se submeteu. Entende? Que fez um movimento contrário. Houve uma compensação ou não houve uma compensação? Lógico que houve uma compensação. E o que se manteve nesse ritmo de compensação? O que foi promovido nesse ritmo de compensação? Um grande despertar consciencial. Um grande despertar consciencial no ritmo da compensação. Ou seja, nessa compensação que houve dessas duas extremidades. Então veio o pêndulo no seu ritmo e trouxe a compensação. Para você entender o que os próximos anos, aí a galera está trazendo muito a questão da era de Aquário, né? E romantizando novamente, né? Romantizando novamente que a era do Aquário é assim, é assado, porque agora é a vez da justiça, é a vez da prosperidade, é a vez não sei do que e tal. Olha a pessoa indo para o extremo novamente, buscando a segurança e a estabilidade. É aquele momento propício para que o sistema consiga incutir na mente das pessoas que fazem essa romantização, incutir pensamentos ou sentimentos de baixa vibração para que tomem certas decisões contrárias a esse ritmo de compensação. Mas vai haver, olha como é uma peneira tudo isso, né? Como é um funil. Vai haver uma galera que vai se submeter a isso novamente e vai haver uma galera que não vai se submeter a isso novamente, que vai ficar com o pé atrás e vai ter uma consciência melhor expandida, digamos assim, dentro desse processo, desse ritmo, que vai ser impulsionado ainda lá na frente. Então, 2025, com o que estamos vendo? Você ainda vai romantizar que o sistema vai trazer para você prosperidade, que o sistema vai trazer para você segurança, estabilidade? Você ainda vai ver dessa forma? Você está esperando isso do sistema? Se você está esperando isso do sistema, sinto muito, mas você está entrando na zona do ego, na zona do conforto. Você está dando um passo para se sentir confortável e para ser dominado novamente. Se você não está romantizando, está olhando as coisas de uma maneira muito sutil, com consciência, e você está vendo os movimentos que estão sendo feitos e está indo fundo, pesquisar, buscar conhecimento sobre tudo isso, se você está fazendo isso, eu tenho certeza que você está sublimando isso que está para acontecer. Ele vai acontecer aqui. Você está sublimando, sutilizando a sua consciência e você vai olhar de cima. E esses efeitos, que era para o efeito aqui, quando o pêndulo passa, e o efeito que vai acontecer aqui, possivelmente ele possa atingir você, porque você vai estar dentro do sistema. Mas você vai ter soluções para isso. O efeito vai ser menor para você, porque você vai encontrar soluções. Por quê? Porque você não se submeteu, né, à estabilidade, à segurança e à zona de conforto. Deixa eu ver aqui que Confesso que me deu um bug essa semana exatamente com essas histórias da era de Aquário. Literalmente a base de conteúdo era a gente sentar e aguardar inércia total. O que acontece nesse processo aí? A galera esquece muito as leis universais, esquece muito como funcionam os ciclos
teve uma live não, teve um podcast, acho que há algum tempo atrás aí, do Elon Musk, falando aí sobre colonizar Marte, não sei o quê, e também falando nos ciclos de 10 mil anos, que são os ciclos de inversão magnética, basicamente. Então, esses ciclos de 10 mil anos, nós estamos falando de eras, as eras são de 2.600 anos. Acho que é de 2.600 anos em 2.600 anos. Mas os ciclos da Terra de transformação do sistema Terra, ele é de 10 mil anos, de 15 mil anos e 25 mil anos. Se eu não me engano é isso, tá? Mas dá para pesquisar sobre isso. Ó. Já deixei a informação aí para você pesquisar aí mais a fundo sobre os ciclos e as eras, tá? Então as eras, elas atendem muito sobre o comportamento do ser humano. Elas implicam muito sobre o comportamento humano. Já os ciclos de 10, 15, 25 mil anos, 30 mil anos, eles implicam muito no sistema geral, no sistema Terra. Nós estamos falando de sistema físico mesmo, né? Como se fosse esse sistema dando um reset, alguma coisa assim, tá? Fazendo esse reset. E aí vem aí esses caras aí, dessas agendas, que dão essa amplificada nesses resets que acontecem dentro desse período, né? A Transmutados, sejam todos muito bem-vindos. Já tenho minha nave aqui para todo mundo partir. Eu brinco bastante com a nave, mas a principal nave é o nosso corpo, certo? Que também passa por ciclos, que também passa pelas suas eras, né? E que também necessita também de descanso, de conforto, uma estabilidade também, né? Mas que não seja por muito tempo, que obedeça aos ciclos, que entenda o sobe e desce. Na vida financeira não é diferente. Sabe aquele ditado lá que as pessoas, os antigos diziam assim? Tempos de vacas gordas, né? Tempo de vacas gordas. Se fazia o que no tempo das vacas gordas? Se produzia muito queijo, se produzia muita carne, enfim, se estocava bastante e tal, porque chegava o tempo das vacas magras. E no tempo das vacas magras, o que acontece? Você precisa daquele estoque. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que nós vamos entrar numa era onde nós vamos precisar das vacas gordas. Então, o que você pode fazer nesse momento? É o seu estoque enquanto a vaca está gorda. Você conseguiu entender o ciclo que nós estamos passando e os ditados que eles são realmente eficazes para quem tem consciência expandida, para aqueles que conseguem compreender os ciclos. Vamos lá. Tempo de vacas gordas. O que você fez? Você não plantou nada, você não preparou o terreno para nada, você não fez nada no tempo das vacas gordas. Aí veio um ciclo diferente e entrou o tempo das vacas magras. No tempo das vacas magras, você faz o quê? Você chora, certo? Quem nunca passou por isso? Por tempos de vacas gordas e tempos de vacas magras. E se você já passou pelo tempo das vacas gordas e vacas magras, parabéns, seja bem-vindo ao clube. Porque o pêndulo, aonde ele passa, vou hipnotizar vocês. O pêndulo, ele causa um arraste, mesmo que você não queira. Vai ocasionar um arraste, vai te levar junto. Porque é o ritmo, é a compensação. Se você não está em movimento, se você não está fazendo nada, vai dar treta. Então, essa tendência do romantismo do ser humano, de olhar o que o sistema está promovendo, sem olhar o seu próprio sistema, na sua casa, na sua família,
enfim, no seu trabalho ou qualquer outro lugar, não está conseguindo compreender o sistema e está esperando que o sistema lá fora, governamental, faça toda essa mudança para si, está seguindo um fluxo diferente do que o pêndulo está trazendo. Então, nos últimos 4 anos, o pêndulo foi. E agora o pêndulo está voltando para fazer essa compensação. Para quem entende essa compensação, para quem está vendo as notícias, enfim, sabe que está havendo uma compensação. Porém, existe uma agenda dentro desse sistema que vai vir mascarada. Se ela vem mascarada para você, e você é desses que romantiza tudo que você vê sobre as eras, sobre os ciclos, enfim, bababá. Se você romantiza tudo isso sem prestar atenção no que você precisa fazer no seu próprio sistema, eu posso dizer que você vai sofrer muita dor. Você vai ter muita dor. De consciência eu estou falando. Não é dor, dor, mas enfim, dor na consciência. Que nos acontecimentos passados, aí, 2 anos atrás, a gente falava muito nisso. Sai daí, muda de lugar, sei lá, vai para casa de um parente, faz isso, faz aquilo, mas não sei o que e tal, né? A gente avisa, o universo avisa, há uma compensação. Para aquela falta de informação, há uma compensação. A galera que submeteu, a galera que não se submeteu, a galera que entendeu, a galera que não entendeu, sempre há essa compensação. Agora, mas de que lado você vai estar? Do lado da compensação ou do lado da tendência à zona de conforto, ou a tendência à segurança, a tendência à estabilidade, a tendência ao romantismo de tudo? Em qual lado você vai estar? Você vai estar naquela posição acima, que o pêndulo passa vibrando mais aqui embaixo. Você, com a sua consciência, vai estar olhando o pêndulo um pouco mais para cima, vai estar com a consciência melhor expandida, não mais, melhor expandida. E você vai olhar os acontecimentos de cima. Os efeitos que eu falei que iam acontecer aqui, eles não vão bater aqui. Ou seja, eles podem bater aqui, porque ele atinge um todo. Porém, você ameniza os efeitos. Boa noite, Liana. Boa noite, Transmutado. Seja bem-vindo. Que maravilha, ao vivo e a cores. Certo? Então, o princípio do ritmo, que é o 5º princípio do Kybalion, que tem a ver com essa força do pêndulo, ele é muito importante você entender no que está acontecendo no hoje. No hoje, presta atenção, pega esse princípio e coloca ele no hoje, no que está acontecendo agora, de tudo que eu estou falando. Depois assiste essa live de novo lá no YouTube, que eu vou levar para o YouTube. Presta atenção, coloca isso dentro do sistema, coloca o princípio do ritmo dentro do sistema, avalia o passado. Aliás, a gente falou de tempo na live passada, se eu não me engano. A gente falou de tempo, da ampulheta, enfim, que você pode... a ampulheta deitada, você que sabe o que vai fazer com o tempo a partir de agora, na horizontal, certo? Em vez de fazer o infinito, né, gastar o teu tempo ali, você deixa a ampulheta na horizontal e você define o do passado ou o presente. O que você vai dar mais atenção? Que tempo você vai criar? E essa era de Aquário que eu estava falando, que a galera está romantizando muito com a prosperidade, que não sei o que, isso e aquilo. Só que tudo isso vem para quem está atento, para quem está compreendendo tudo isso. Quando a gente vê assim, aí existe a questão da geopolítica de esquerda e direita, né? Quando a gente vê algumas pessoas, algumas, não são todas, tá? Que entendem esse princípio. Algumas pessoas da esquerda, elas fazendo esse movimento da esquerda para a direita, eu estou ao contrário, da esquerda vindo para a direita, elas fazendo esse movimento, tu pode ter certeza que essa pessoa entende das leis universais. Ela não mudaria
a sua posição, né, se ela não entendesse das leis universais, principalmente da lei do ritmo, o que o pêndulo faz, certo? Então o pêndulo vai arrastar, ele foi e vai fazer a compensação novamente. Você vai fazer uma força gigante, você vai chorar, você vai espernear, você vai gritar, enfim, e vai se manter naquela crença lá naquele lugar, mesmo sentindo dor, e não vai fazer esse movimento, quem não entende, quem não conhece. Quem conhece, como o Zuckerberg que eu estava falando, toda essa galera aí da elitezinha, eles conhecem dessas leis, então eles acabam fazendo esse movimento, em vez de dar, aqui no sul a gente chama de dar soco em ponta de faca, né? Para que dar soco em ponta de faca? Segue o fluxo, segue o ritmo, deixa o pêndulo te levar, porque se você seguir o fluxo e o ritmo, você não vai ser atingido da forma tão bruta como as pessoas que não entendem vão ser atingidas. Então precisa ter essa consciência expandida também. Ah, mas aquele lá era da direita e veio para a esquerda, esse da esquerda foi para a direita, que não sei o quê. Pessoas que conhecem as leis universais, elas seguem o fluxo, elas seguem o pêndulo. Por quê? Porque elas estão pensando em benefício próprio, lógico, elas estão pensando na estabilidade, não, na segurança, muito mais na segurança do que na estabilidade. Elas sabem que estabilidade, o universo não entra em estabilidade, o universo não é estável, o universo é dinâmico, e se você não for dinâmico, você vai sofrer, certo? Sobe e desce. As emoções, lembra das emoções? Tristeza, alegria, coragem, covardia, eu não sei se isso não é emoção, né? Mas enfim, tudo tem seu lado oposto, sua polaridade, e também tem a sua compensação. Tudo é a compensação. Então, se essas pessoas estão mudando de lugar, você já pode prestar atenção no movimento do sistema. Peraí. Pessoas inteligentes, pessoas criadoras, essas pessoas são criadoras, elas são assim, e com uma força muito grande, e elas acabam fazendo esse movimento aqui. E aí as pessoas que estão ligadas à crença, à religião, isso, aquilo, não sei o que e tal, elas continuam na sua zona de segurança, mas baseado na crença, onde elas não têm segurança nenhuma. E elas acabam o quê? Trazendo sofrimento para elas mesmas, porque daí fica o senso de injustiça na cabeça delas. E a injustiça, a compensação para essa injustiça vai ser o quê? Vai ser elas gritarem, vai ser elas fazendo motim, vai ser elas fazendo todo tipo de coisa, porque é uma lei universal, que é a compensação. Entende? Então, a injustiça leva a um certo movimento de agressividade. É ou não é, olhando o sistema que nós estamos hoje? Algumas pessoas dizem assim, cara, às vezes vem os pensamentos em mim e eu não sei se é meu esses pensamentos, porque dá vontade de fazer isso, dá vontade de fazer aquilo, dá vontade de não sei do que. Ele disse, não, é teu mesmo, fica tranquilo. Esse é o senso de injustiça, é o teu senso de injustiça, olhando a injustiça que está acontecendo conforme aquilo que vibra dentro de você. Né? E querendo ou não, existe muita injustiça. E sempre vai haver injustiça. Nós não conseguimos colocar nada numa igualdade e estabilidade. Se tudo entrar em estabilidade, tudo para. Nada pode estar em estabilidade. As pessoas que dizem assim, mas agora eu tenho uma vida estável. Não, você não tem uma vida estável. Você está numa zona de conforto. Você vai estar numa vida estável quando tudo parar, quando não haver mais movimento. Então, você está numa zona de conforto, está se sentindo bem com o seu ego, e a partir de agora, o seu ego, ele vai dizer assim, estou seguro, estou na zona confortável,
E aí vai vir o quê? Aquela compensação. Se vier aquela compensação e você não expandir a mente, vai acontecer o quê? Sofrimento. Sofrimento é o que a gente vê. A gente olha para a injustiça, a gente sofre. Por quê? Porque nós estamos numa zona de conforto. Nós não estamos ainda naquela compensação. Quando o pêndulo passar e chegar na compensação, vai haver o quê? Uma agressividade. E o que vocês acham que vai acontecer até 2030? Vai haver uma compensação para toda a injustiça que aconteceu, vai haver uma compensação. Querendo ou não, uma lei universal. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou vendo isso lá no futuro, mas estou prevendo conforme essas leis universais. Vai haver muita coisa baseado no fato da compensação. Todas as guerras que estão acontecendo, vai haver uma compensação. Então, para toda a injustiça, há uma compensação. Dentro disso tudo, o que isso tem a ver com nós, seres humanos? Que essa mesma guerra acontece internamente. Que tudo que acontece fora, que você está vendo fora, também pode ser um reflexo daquilo que está dentro de você. Se você prestar atenção, pegar somente a tendência a zona de conforto e a estabilidade, apenas esses dois ali, e você prestar atenção no que aconteceu nos últimos anos com a sua vida financeira, com a sua vida amorosa, com a sua vida, enfim, de todos os sentidos. E você olha como você agiu quanto a isso, se você estava na estabilidade e na zona de conforto. Se você estava ali, com certeza houve uma compensação. Alguém entrou em estresse. A mulher, lógico, né? Tô brincando. Não, mas alguém entrou no estresse ali, demasiadamente. Nossa, mas você não era assim. Lógico, porque estava numa zona de conforto. E a zona de conforto dói. Ela não é confortável, ela dói. Porque precisa seguir o ritmo, o dinamismo. É o jogo das emoções. Então, lá na frente, mas é aquela pessoa não sei o que, aquela outra pessoa não sei o que, isso e aquilo, é a família, não sei o que, e houve o que? Uma compensação para aquela zona de conforto, para que houvesse um crescimento, uma evolução. Só que, como você entende isso conforme há esse ritmo, essa compensação, você entende como? Que é tudo contra você. Que tudo é para ter o mal, tudo é para colocar você numa zona, digamos assim, perigosa, que você se sinta não tenha conforto. Você traz tudo de ruim para você, quanto ao que acontece. Se você olhar lá fora, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todo mundo passa por isso. Não existe uma pessoa. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se você está nessa parte aí que eu acabei de falar, vai haver uma compensação para você. Não é para você romantizar e nem para você esperar. Não é para você ter esperança nas coisas. É para que você entre em movimento, faça um movimento e acompanhe o ritmo. Então, se você está nas vacas magras, pode ter certeza que o pêndulo está passando e qualquer movimento que você faça já vai acompanhar o pêndulo e algumas coisas vão acontecer para você. Se você está nas vacas gordas, preste atenção. Algumas coisas, e você está na estabilidade, na zona de conforto, algumas coisas vão acontecer para que você expanda a sua consciência e talvez você entre no processo das vacas magras. Por que acontece isso? Essa expansão de consciência, o universo promove essa expansão de consciência com o dinamismo.
para que você cresça, para que você compreenda, e tudo está relacionado às leis universais, que você compreenda as leis universais e que você não sofra mais, porque você pode ter os efeitos dessa onda, desse refluxo, ou da volta do pêndulo, você pode ter os efeitos, mas você vai amenizar esses efeitos se você conseguir compreender essas leis universais. Então isso é muito... Deixa eu ver. Aguardando em movimento, então. É aguardando em movimento. Não sei como é que é isso, tá? Parece que aprender na dor é mais comum. Olha, não é que aprender na dor é mais comum, tá, Liana? O que acontece? Para muitas pessoas que elas não têm hábitos saudáveis, acontece esse processo de aprender na dor, por causa que a pessoa desenvolveu hábitos que não são legais. A pessoa desenvolveu maus hábitos. Vou falar a verdade aqui, a minha pelo menos, né? A pessoa desenvolveu maus hábitos e ela é indisciplinada. E aí ela sofre com isso, porque se ela é indisciplinada é não fazer o que tem que ser feito. Não é a pessoa que critica isso e aquilo e tal. Não, essa é outra situação. Eu poderia ter a vaca no caminho do meio. Pode ser. Deixa eu ver. Não acho que quem está na vaca gorda necessariamente vai para a vaca magra. Tudo depende. Ale. Então, Ale, você pode não entender como a pessoa possa entrar numa pobreza, digamos assim. Mas existe uma compensação para esse não movimento dessa pessoa. Por exemplo, eu estou nas vacas gordas e tal. Vou me divertir, isso e aquilo. Eu não leio um livro, não vou fazer um curso, não, sabe? A pessoa, assim, ela está na zona de segurança. E a zona de segurança, ela é muito perigosa, ela não é segura. Porque ela está na estabilidade, pensando que ela está na estabilidade, na zona segura. Então, esse não movimento que ela faz, não necessariamente que ela vai ficar sem o dinheiro, ou vai entrar numa pobreza, alguma coisa assim. Mas alguma coisa no lado, em outro lado da sua vida, né, em ambos os lados da nossa vida, espiritual, familiar, enfim, trabalho, profissional, ou sei lá, vai acontecer alguma coisa para que ela consiga evoluir consciencialmente e compreender as situações dos acontecimentos, tanto do passado, do presente, e criando esse novo futuro. Muitas pessoas, elas nunca, na área financeira, elas nunca entram em vacas magras, porque elas aprenderam como fabricar dinheiro, elas aprenderam como prosperar na área financeira. Por outro lado, algumas aprenderam de maneira esforçada, com o esforço braçal, não tão mental, mas o esforço braçal. Outras aprenderam de forma mais suave, mais leve. Essas de forma suave e mais leve, que aprenderam a ganhar essas fortunas, por exemplo, elas podem passar por um processo diferente quando o pêndulo passar. Então, sempre vai haver uma compensação. Então, esse processo, deixa eu ver, tudo depende. Concordo de não ter movimento e evolução, existe sofrimento. Sim, com certeza. Então, não necessariamente falando em vacas gordas, que muita gente traz para o lado financeiro, mas assim, vamos pegar aqui uma situação que você esteja
vivendo uma paz legal assim na tua vida, tá? Com a família, com amigos e tal, não sei o quê. Dali um certo tempo, vai começar a acontecer certos movimentos, certo? Vai acontecer certos movimentos que isso vai te deixar desconfortável. Você estava nas vacas gordas sentimentalmente, tá? Desse lado familiar, desse lado de social, enfim, você estava nessas vacas gordas. Então ela não é só financeiro. Mas o que eu quero trazer aqui é que no tempo das vacas gordas, nós precisamos, falando aqui financeiramente e também falando materialmente, tá? O que nós estamos vendo no sistema, nós precisamos começar a compreender como é que vai funcionar. Nós tivemos uma abundância de alimentação e agora, talvez, pelo movimento que está se criando, nós vamos ter aí o refluxo disso tudo. E nós vamos precisar estocar alimentos. Vacas gordas, vacas magras. Estava tudo em paz, tudo ótimo na tendência da segurança e estabilidade. Aconteceu o quê? Dólar lá em cima, real lá embaixo, não sei o quê, ficando mais caro isso e aquilo. O que nós devemos fazer? A formiguinha no verão. Estocar os nossos alimentos. Futuramente, o que nós estamos vendo aí pela frente? Com a questão de alimentação. Estão barrando cada vez mais o acesso à alimentação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar olhando, a gente vai ficar esperando que o governo tome uma decisão, que o governo tome uma atitude. Financeiramente, o que eu estou guardando, me precavendo, estou construindo minha carteira de BDM, minha carteira de Bitcoin, sei lá. O que eu estou construindo? O que eu estou guardando aí para me precaver? Estou guardando ouro, prata, enfim, não sei. O que eu estou fazendo? Entende? Então, todo esse processo, quando o pêndulo passar, o que vai acontecer? O pêndulo, ele arrastou. E vai arrastar tudo, como se fosse uma maré. Se a maré está vindo, ou é o refluxo da maré. Isso a gente não consegue identificar. Mas a gente sabe que houve um movimento. E se for o refluxo, a gente pode ver que pode ter coisas muito positivas. Agora, se não for o refluxo da maré, aí já começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque é uma compensação daquilo que não aconteceu, ou daquilo que aconteceu. Entende? Então, nós vamos precisar prestar muita atenção. Tivemos abundância de alimentos aí. E agora, o que vai acontecer? Uma agenda muito nefasta por trás de tudo isso está barrando o acesso à alimentação. E isso é fato e a gente pode ver. É sinistro o preço dos alimentos. Isso é barrar o acesso à alimentação. O que você comprava antes com 100, 200 reais no supermercado, hoje você não compra. Sai com 2, 3 sacolinhas no supermercado. Então nós começamos a ver que está tendo o quê? Um refluxo da maré. Já começamos a identificar. Agora, é o refluxo ou é a própria maré? Então, nós só sabemos que vai estar acontecendo um movimento, entende? Eu posso entender, compreender que é um refluxo disso tudo, daquelas vacas gordas que aconteceu lá, então eu preciso me precaver agora, nesse exato momento. E a partir de agora, lógico que eu já tenho alimentos guardados também, tá? Então, depois eu vou vender aí, tô brincando. Então, já estou me precavendo com isso também. E digo para você, as suas emoções. Você está numa abundância com as suas emoções ou você está numa escassez nas suas emoções? Escassez de alegria, escassez de movimentos positivos, pensamentos positivos, escassez de felicidade. O que é uma escassez de felicidade? É não perceber
ou a própria construção de todos os momentos da sua vida, entende? É você pensar nas catástrofes da vida agora. Isso é escassez de felicidade, porque você não está prestando atenção na construção dos momentos alegres da sua vida, que transforma a sua vida em felicidade. Então você tem que olhar também para esses lados da vida. Então nós temos o lado familiar, espiritual, nós temos o lado financeiro, nós temos o lado profissional, nós temos... São cinco, esqueci um aqui. Esqueci um aqui, mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Então tem que prestar atenção em tudo isso. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser colocar alguma pergunta, ou quiser colocar um pedacinho, algum outro argumento, você pode colocar. E aí deixa eu ver que hora que é aqui, pera aí. Olha, 22h09, que legal, já deu 1 hora. Eu quero trazer do modo sutil, estou trazendo do modo sutil as coisas aqui, que é para você captar, que é para você entender, tá? Que é para você pesquisar e visualizar o passado, o presente e o que pode acontecer no futuro, com tudo que já aconteceu, com essa compensação, entende? De modo sutil, sem aquele alarde, entende? É trazer realmente um entendimento mais ligado à sua visão, a minha e a sua visão do que está acontecendo, os fatos que estão acontecendo. Então, não quero que você se assuste na questão de alimentos, enfim, porque isso devia ser educação, tá? Devia ser educar os filhos, desde criança, a fazer esse estoque de alimentos, a questão financeira, trabalhar essa questão financeira também com as crianças. A gente devia aprender isso desde criança, tá? Ensinaram tantas coisas inúteis para nós, mas não ensinaram a gente a prosperar dessa forma, certo? Então, gente, hoje o tema ele é sutil assim. Pode haver aí uma diferença de entendimento do que eu passei aqui. Diferença não, uma certa maneira de vocês entenderem o que eu passei aqui, mas tudo está ligado a esse princípio do pêndulo, que ele vai e ele volta, ao princípio das marés. Elas vão e elas voltam. Ao princípio dos ciclos também. Estão sempre encerrando ciclos e renovando ciclos. Também a questão das eras. Estamos entrando e saindo de eras, assim como acontece com as estações. Estações vão e estações vêm. Se você se prepara para determinadas estações. Então, nós temos que embarcar no trem desse pêndulo que está vindo, seguir o ritmo desse trem, mas com uma consciência muito elevada, olhando as coisas do alto e não olhando de baixo para cima. Nós temos que estar aqui, aconteceu aqui, nós temos que estar aqui, cuidando do nosso emocional, pensando em soluções, sempre pensando em soluções, que as soluções vão trabalhar não só para você, né, aquilo que você precisa, você vai trazer soluções não só para você, mas você vai atingir outras pessoas com essas soluções que você criar. Então, tudo isso serve, a lei dinâmica do universo, é o dinamismo. Então, coloca na tua cabeça, nada está instável na sua vida, nada está seguro na sua vida, tá? E nada está confortável na sua vida. Você pode até se sentir assim, mas daqui a pouco tudo isso vai mudar e vai fazer você ter uma consciência diferente de como o universo funciona. O universo, ele esfrega na nossa cara as suas leis, os seus movimentos, ele esfrega, ele diz assim, ó, enxerga isso que eu estou mostrando para você, enxerga isso que eu estou mostrando para você, enxerga só, ele esfrega na nossa cara. Mas a gente tem essa dificuldade por ter essa questão do ego muito intrínseca, entende? Pensando no materialismo, no aqui
em construir cada vez mais, comprar cada vez mais, entende? E não prestar atenção aqui. O que acontece aqui no tempo da nossa pineal, certo? Que é a nossa consciência mais elevada. Então, se eu tenho algo para dizer para vocês, que prestem atenção e estudem sobre as leis universais, que vocês vão sofrer menos. Ninguém vai parar de sofrer, porque o sofrimento é uma condição de evolução, digamos assim. Uma condição de você olhar e sofrer conforme o seu nível de evolução consciencial. E uns sofrem mais, outros menos, enfim, mas todo mundo tem aquela sensação de sofrimento. Alguns já superam em 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, já estão superando esse sofrimento e já criando soluções. Então presta muita atenção em tudo isso. Acredito que quem está sempre se movimentando não precisa passar pelas vacas magras. E quem está nas vacas magras, se nunca se movimenta, nunca sairá disso. Acredito que quem está sempre se movimentando não precisa passar pelas vacas magras. O que eu chamo de não obrigatoriamente sempre será um ciclo, embora seja mais comum. O que acontece nesse entendimento dos ciclos? As estações são um ciclo, elas iniciam e elas encerram. Mesmo que haja uma confusão do clima dentro da estação, elas se encerram. Independente de onde seja, elas vão se encerrar. Ou seja, é um ciclo que se encerra. Quando nós fazemos aniversário, um ciclo da nossa vida acaba se encerrando e iniciando um novo ciclo, né? Eu posso repetir esse ciclo, ou eu posso criar um novo ciclo para mim. A questão de não passar pelas vacas magras, você pode trazer isso como uma metáfora para todas as áreas da sua vida. Entende? Não só para a área financeira, não só para... Enfim. Porque se você está se movimentando e você tem consciência desse padrão, dessa lei universal, você pode até entrar nas vacas magras, mas sofrer esse efeito, mas de forma muito sutil. Entende? Porque atinge a todos. Em certo momento vai atingir a todos também. Uns mais, outros menos. Depende o nível de consciência, depende o modo de vivenciar isso. Entende? Que é de cada um. Mas o movimento, seguir o movimento, olhando de forma diferente para tudo que está acontecendo, é uma forma de evoluir. É uma forma de não passar pelas vacas magras. Entende? Mesmo estando, é como estar no sistema e pensar fora dele. Então, como você entende isso? Como você enxerga isso? Como você sente isso? Entende? Os maias, por exemplo, eles tinham os ciclos. Eles sempre trabalharam em ciclos, né? O sol, a lua, enfim, né? Essa coisa de astros que os maias trabalhavam, eles entendiam esses ciclos e plantavam, colhiam, trabalhava a sua consciência, trabalhava a parte física, tudo isso os maias trabalhavam e os egípcios também. E lógico que antes disso também, as tecnologias anteriores que eles tinham, né? Então, é a forma como você vê, a forma como você traz essa metáfora para a tua vida, entende? Pode acontecer ou não acontecer, depende de como você enxerga tudo isso e como você consegue mensurar tudo isso. Mas é interessante, tá? É uma discussão assim bem interessante para quem está procurando cada vez mais expandir a consciência, tá bom? Então, gente, hoje era isso, falar um pouquinho desse ritmo, mostrar um pouquinho de forma sutil sobre o sistema, como se precaver com o sistema, de que forma nós vamos conseguir gerar essa compensação do que aconteceu, do que pode acontecer, né? De que lado você vai estar nessa compensação
Então, presta muita atenção nisso, presta atenção no que essas pessoas que estão lá nesses escalões aí governamentais estão fazendo de mudança nas suas agendas também, e vocês vão entender quem conhece as leis universais e quem não conhece as leis universais. Para você, eu deixo de novo, promovo de novo esse livro aqui, que ele é fantástico, e você vai ter uma forma diferente de entender tudo que eu acabei passando aqui também. Então, gente, muito grato aí pela participação de vocês, muito grato mesmo também. Eu entendo o que você quer dizer, altos e baixos. Gosto muito de uma frase e ouvi do Pablo Marçal: ou eu ganho ou eu aprendo. Quem bate com o que falta da evolução, como você vai passar pelos ciclos. É isso aí, Liano, exatamente isso. Tá? Então não tenho muito o que rebater nessa frase, porque é exatamente isso, tá? Não tem como complementar, não tem que tirar nem colocar. Mas é isso mesmo. Então, essa live ela vai ficar gravada aqui, depois ela vai para o YouTube, para você conseguir pegar algumas coisas que eu coloquei nas entrelinhas, para que você consiga driblar um pouco tudo que está acontecendo, se precaver, porque vem pela frente, né? Estamos aí numa proporção aí de coisas que parece que não vai ser muito fácil, olhando as agendas, olhando o que está acontecendo hoje, né? Entendendo todo esse movimento aí, os caras falando aí de Saturno, que não sei o que e tal, né? Então, vai lá, pesquisa tudo isso e veja o que você consegue aproveitar dessa live aí, tá? Então, um beijo no coração de todos vocês, transmutados. Grato mesmo por estarem aqui, fazendo essa troca de conhecimento, que eu adoro, sou fantástico pela troca de conhecimento. E um beijo no coração, tudo de melhor, tudo de bom para vocês. Fiquem na paz, na alegria e na abundância que vocês merecem. Um beijo no coração, tudo de bom.